Olá, meu nome é João Jadão, sou paisagista, já faz mais de 30 anos, mas eu não vou dizer quantos. Nós estamos aqui na Casa Cor, esse é um espaço que eu desenvolvi junto com a KT Poli. Nós vamos voltar a falar desse espaço mais para frente, mas a intenção agora é, antes de mais nada, dar um alô para todos os usuários do Conapa, quem nos assiste, enfim. E dizer que nós vamos falar um pouco sobre o paisagismo de uma forma geral. O que é paisagismo, quem são os paisagistas, o que eles fazem, dar uma geral no mercado de paisagismo, enfim, mostrar para vocês o que é o paisagismo, discutir um pouco. E depois a gente está aberto, obviamente, vou deixar os dados para contato e tudo mais, para perguntas, se alguém quiser entrar em contato, fazer algum comentário, enfim, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o que é paisagismo. Paisagismo é uma arte, é a arte de planejar, conceber e executar parques, jardins, áreas verdes, né? E de uma forma geral. O paisagista, ele trabalha com elementos naturais, que são as plantas, e elementos construídos, que pode ser piso. Nós vamos desenvolver, por exemplo, toda a área externa de uma residência, de uma edificação, de um prédio, enfim. Então nós vamos falar em circulação, vamos falar em piso, vamos falar em caminhos, em canteiros, formato, enfim. Nós vamos falar muito sobre isso. E esse paisagista, ele trabalha num mercado que normalmente é um mercado que atua principalmente de duas formas. O cliente privado, né? Você vai trabalhar com uma residência, numa indústria, num comércio, alguma coisa assim. E o cliente pessoa jurídica, que é a incorporadora, as construtoras. Esse mercado de construtora, ele é um pouco paralelo, ele é bem específico. No mercado das incorporadoras, você trabalha principalmente para um público-alvo e não para, vamos dizer assim, para um bolso só. Não é uma pessoa só que paga, como é o mercado privado. No mercado privado, você vai trabalhar na residência de uma pessoa, você vai obviamente, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, fazer uma entrevista com esse cliente e ele vai dizer para nós quais são os anseios, quais são as expectativas, o que ele pretende dessa área verde dele, que paisagismo ele espera ter, para a gente começar a trabalhar o projeto. No mercado de incorporação é completamente diferente. A construtora está fazendo um empreendimento, e esse empreendimento tem um público-alvo, que pode ser casais jovens, pode ser, dependendo do tamanho dos apartamentos, famílias que têm vários filhos, 4, 5 dormitórios, enfim. Aí a gente vai trabalhar de acordo com essa faixa. Isso é importante salientar. Quem é o profissional que elabora os projetos de paisagismo? Essa é uma discussão muito boa, que certamente dá uma outra palestra. Mas vamos falar muito en passant o seguinte. Os arquitetos, os engenheiros agrônomos, os biólogos, os engenheiros florestais, esses têm na atribuição das suas profissões a possibilidade de assinar projeto de paisagismo. E o mercado, como a profissão de paisagista ainda não é regulamentada, ela no final das contas, ela também é uma profissão que também tem atuação de outros profissionais, oriundos de outras faculdades, enfim. Esses profissionais, normalmente, eles fazem vários cursos técnicos, cursos livres, pós-graduação, especialização, enfim, e às vezes até mestrado em paisagismo, e atuam da mesma forma no mercado. O que a gente diz para o cliente? Antes de contratar um profissional, busca a história desse profissional, o que ele já executou, o que ele já fez, aonde ele atua mais, no mercado privado, no mercado de incorporação, enfim. Busca saber quem é esse profissional e qual é o currículo dele, basicamente, né? Assim você diminui
a chance de contratar qualquer profissional e eventualmente não ser bem atendido e ter um problema maior nesse sentido. O projeto de paisagismo, normalmente, ele tem algumas etapas, um estudo preliminar, o anteprojeto e depois o projeto executivo. Às vezes também a gente divide esse projeto executivo em projeto de plantio, uma folha específica, tá? Mas de qualquer forma, no estudo preliminar, a gente vai estudar quais as características daquela região, daquele jardim, qual é o que a gente pode conceber naquele espaço, qual a história daquele espaço. E depois de executado o estudo preliminar, a gente parte para um anteprojeto. Anteprojeto é a alma do projeto. É ali que nós vamos mostrar quais são as nossas intenções. Nós vamos falar de volumetria, nós vamos falar de distribuição de espaços, a gente vai falar de espaços construídos eventualmente, um pergolado, um caminho, uma piscina, enfim. Ali é que nós vamos apresentar para o cliente a alma do projeto. Obviamente que tudo isso, para a gente desenvolver esse projeto, a gente tem que fazer uma entrevista com o cliente e, mais uma vez, voltar e pensar quais são os anseios dele, quais são as expectativas para a gente fazer um projeto direcionado para ele, um projeto específico para ele. Com a aprovação do anteprojeto, a gente passa para o projeto executivo. O projeto executivo é onde vai constar, tecnicamente, todas as informações para execução do projeto, efetivamente. E qual a importância do projeto de paisagismo? Olha, se você contrata um profissional, alguém que vai desenvolver algo que justamente em cima dos seus anseios, vai te trazer informação e tem técnica suficiente para te mostrar qual o melhor caminho, ou qual um bom caminho, vamos dizer assim, porque caminhos existem vários. Projetos, a gente pode desenvolver um projeto, vários projetos para uma mesma área, atendendo ao anseio do cliente, inclusive, mas que eventualmente tem algumas diferenças e que no final das contas pode dar uma diferença até de valor, de execução e tudo mais. Mas enfim, qual a importância do projeto de paisagismo? Com o projeto de paisagismo, o cliente vai poder orçar a execução desse projeto com várias pessoas, mas vai orçar exatamente a mesma coisa. Então, aqui vai ter um pergolado, como é que é esse pergolado? Esse pergolado vai estar todo definido, como são os pilares, como são as vigas, quais são as dimensões, enfim. Aqui vai ter um espelho d'água, sim, a profundidade do espelho d'água, as dimensões do espelho d'água, o formato, né? E as informações que o projeto de paisagismo traz são absolutamente imprescindíveis para que, na hora da execução, todos orcem a mesma coisa. Uma etapa do projeto, por exemplo, o projeto de plantio. O projeto de plantio ele vai constar todo o nome popular, nome científico, as quantidades, as espécies. Na hora da execução, se todo mundo seguir a tabelinha que está lá no projeto de plantio, todo mundo vai orçar a mesma coisa. As mesmas espécies, os mesmos portes. Então fica uma concorrência, digamos assim, mais justa. Senão não há como fazer. Vamos imaginar o seguinte, o cliente, isso acontece e acontece muito. O cliente chama o paisagista e fala, olha, eu tenho aqui essa área, eu queria um projeto de paisagismo, mas ele não sabe muito bem o que ele quer. Então cabe a você, paisagista, mostrar para ele um caminho. Então eu mostro um caminho. O Alberto vai, mostra um outro caminho. A Patrícia vai, mostra outro caminho. E esses três caminhos, esses três projetos são completamente diferentes. E na hora de executar, eles têm valores também distintos. Como é que o cliente vai optar pelo melhor projeto? Como é que o cliente vai decidir o que ele deve fazer? Normalmente, ele vai pelo menor preço. E nem sempre o menor preço vai ser o melhor projeto. Por isso, antes de contratar, pense num paisagista, veja qual é o currículo dele, o que ele fez, se você tem afinidade com os projetos dele, enfim, e contrate um bom paisagista para ter um bom projeto. Certamente isso vai reduzir custo na hora da execução. Todo projeto também tem um custo. A gente, dependendo da região que você está, da região que você trabalha, do teu mercado, o cliente nem sempre quer pagar pelo projeto. E isso é um negócio complicado, porque você estudou,
você foi atrás de informação, você tem uma formação, enfim, você está preparado para fazer um bom projeto. E nem sempre o cliente entende que ele tem que pagar projeto. Mas essa é uma discussão também muito antiga, mas eu costumo dizer o seguinte: você vai no médico, você paga uma consulta, aí você tem o médico A, que tem uma consulta mais barata, o B, um pouquinho mais caro, e o C, que é uma consulta absurda. Claro, você vai optar se eu vou no A, no B ou no C, mas nenhum médico vai te fazer vai te fazer uma consulta de graça. Ele estudou também, fez medicina e tal, não tem como não cobrar projeto. E o mercado precisa se acostumar com essa questão de projeto. Você contrata um arquiteto, você paga projeto, você chama a pessoa de manutenção para fazer o conserto do seu fogão, você paga. Então, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que é uma cidade grande, as pessoas às vezes ligam para o escritório e falam: olha, queria uma visita e tal. Ok. Onde é? Ah, é em Guarulhos. Para chegar em Guarulhos, eu levo meio-dia para ir e voltar. Essa visita técnica ela tem que ser cobrada. Não é nem uma questão só, não estamos nem falando de projeto, estamos falando de uma visita técnica. Amanhã ou depois, se a gente fechar um projeto, essa visita técnica pode ser abatida do valor do projeto, enfim. Existem uma série de formas de fazer essa cobrança, mas ela tem que existir. Esse é o mercado funciona assim, né? E o mercado está muito valorizado ultimamente, com tudo que está acontecendo, do homem pavimentando tudo, deixando de deixar as áreas permeáveis para que as águas pluviais voltem para o lençol freático. A gente tem problema de enchente, a gente tem uma série de problemas de infraestrutura verde urbana, enfim, onde a atuação do paisagista é muito importante. Degradação de áreas públicas, enfim. Esse mercado é um mercado crescente, é um mercado que está em expansão, tem muito mercado para quem quiser entrar nesse mercado. Nós estamos, ultimamente, o paisagismo a gente pensa num primeiro momento num jardim. Agora nós já estamos pensando em jardim, em jardins verticais, né? em telhados verdes, infraestrutura verde urbana, em canteiros para coleta dessas águas pluviais, para retardar que essas águas cheguem nos rios, para evitar as enchentes, enfim, uma série de pontos que o paisagista atua e que mostra justamente a sua importância para a sociedade. E como, obviamente, missão, a gente trazer a natureza para perto do homem. O anteprojeto, normalmente, a gente apresenta através de perspectivas, de imagens, e ultimamente eu tenho utilizado muito imagens 3D. Então a gente prepara a base no CAD e levanta essa imagem através do Lumion, que vai mostrar umas imagens como essas que vocês estão vendo. Então o paisagista atua, por exemplo, para fazer uma varanda, no desenvolvimento do projeto de uma varanda. Essa varanda que vocês estão vendo, ela tem um jardim vertical, tem um brise vegetal do lado direito, vasos do lado esquerdo, mobiliário. Essa é a atuação do paisagista. E não só em varandas, mas também em residências, na construção de uma piscina, no formato da piscina, na localização da piscina, no revestimento da piscina, no piso externo, no pergolado, enfim. E num segundo plano, nas vegetações. O paisagismo é muito confundido com a jardinagem. Jardinagem, o jardinista é a pessoa que executa jardins e o paisagista é o que projeta, executa, mantém jardins. O paisagista, além de atuar como jardinista, ele projeta todas as outras áreas, todas as partes construídas, como a gente falou. Então, o posicionamento da piscina, o formato, o revestimento, enfim, as coberturas, as circulações, como a gente já falou. Então, vocês estão vendo algumas imagens, por exemplo, essa é uma residência em Ilhabela,
que nós atuamos na construção dessa piscina, nesse pergolado. Então as imagens traz para o cliente uma situação muito real do que ele vai encontrar, do que ele vai ter no final do projeto, depois desse projeto executado. Esse programa, a gente consegue fazer com que as imagens, construir imagens em diversos ângulos, em diversos formatos, dentro para fora, de fora para dentro, de cima, enfim. E traz algumas imagens muito interessantes. Essa cliente, inclusive, depois que ela mostrou, que eu mostrei todas as imagens, eram 20 e poucas imagens do mesmo projeto, a discussão continuou e ela ficou brincando no computador ali, uma imagem, duas imagens, três imagens, indo e vindo. Aí no final ela falou assim, essa é a minha casa? Então não era algo que ela esperava. E isso é que a gente procura. Eu procuro muito fazer isso no escritório, que vamos desenvolver um projeto? Vamos. Esse projeto tem que surpreender teu cliente. Tem que ser um projeto que ele não espere, até para justificar a sua contratação. Mas é óbvio que se você surpreendê-lo, o resultado da execução desse projeto vai ser fantástico e ele vai ficar muito satisfeito com isso. Eu vou falar um pouquinho também do que costuma acontecer e nem sempre é algo de sucesso, é algo que acontece na profissão e isso nem sempre as pessoas contam. Então vou contar uma história que um cliente nos chamou, uma casa em Alphaville, ele comprou o terreno vizinho e ele falou assim, olha, eu queria construir um quiosque. Um quiosque? Mas por que um quiosque? É um quiosque de piaçava e tal, que eu queria colocar a churrasqueira embaixo e fazer um churrasquinho lá. Tá bom. E aí nós voltamos para o escritório, basicamente esse era o desejo dele. E ele também tinha o desejo de que as pessoas não entrassem na casa dele para ir para o churrasco. Então que as pessoas já entrassem direto pelo terreno vizinho, então vão até o quiosque e fazem o churrasquinho. Muito bem. Mas ele pensou de uma forma simplista, ele queria só um quiosque. Quando a gente começou a projetar, nós projetamos na verdade um espaço gourmet. Um espaço gourmet que tinha uma churrasqueira, que tinha uma bancada, que tinha mesa, cadeira, enfim. Para chegar nesse espaço gourmet, um espaço gourmet coberto, claro. Para chegar nesse espaço gourmet havia um espelho d'água, as pessoas passavam por esse espelho d'água, obviamente um jardim ao redor, um jardim bonito, então a pessoa caminhava pelo jardim, atravessava o espelho d'água, chegava nesse espaço gourmet. Além do espaço gourmet havia uma área social, né? Com sofás, poltronas, etc., uma televisão. Então a coisa ficou muito maior do que ele imaginava. E realmente era um projeto muito bacana. Quando nós apresentamos, ele falou assim, puxa, maravilhoso, não era isso que eu pensei só num quiosque. Mas aí o que aconteceu? Ele não tinha verba para fazer aquele projeto. E o que eu costumo dizer? Quando você não tem verba, mesmo que você não tenha verba, mesmo que o teu cliente não tenha verba, é importante você fazer um bom projeto. Por quê? Porque ele pode executar esse projeto em etapas, simplesmente. Ele pode fazer na velocidade que ele quiser e de acordo com a possibilidade financeira dele. Então, por que não fazer um bom projeto? Então, caminhamos para um bom projeto porque, às vezes, uma execução simplista é uma execução que vai deixar ele insatisfeito, vai deixar ele satisfeito por pouco tempo. E aí ele já despendeu uma quantia em valor e que eventualmente vai se perder para você fazer um bom projeto. Então, meu desejo e meu conselho é que todos os clientes invistam em projetos de paisagismo, em bons projetos de paisagismo, e depois executem da maneira que puderem executar. Mas essa execução vai ter início, meio e fim, e o cliente vai saber exatamente aonde ele vai chegar quando chegar ao final. Vocês estão vendo uma imagem aqui que é uma outra imagem de um cliente em Itu que nos chamou para fazer um projeto de paisagismo para essa área. Essa área é uma área de sauna que existia um guarda-corpo que ele não gostava. Então, na primeira visita, eu me deparei com um guarda-corpo que acessava a sauna, muito próximo da piscina. E o cliente disse o seguinte, esse guarda-corpo me incomoda, como é que eu posso resolver esse problema? E ele queria que a gente revitalizasse o jardim do entorno. Ele tinha acabado de comprar essa casa, ele queria mudar, queria revitalizar, mas, primeira coisa, ele queria acabar com esse guarda-corpo.
que realmente é um guarda-corpo que tem uma importância muito grande na paisagem. E aí nós entramos com uma proposta, vocês estão vendo aqui, que era um prolongamento da área do espaço gourmet dele, da área de churrasqueira. A gente criou uma cobertura e nessa cobertura prolongamos a área do espaço gourmet, colocamos uma mesa, cadeiras, etc. e também um espaço de lazer. Não era algo que ele estava esperando, mas foi algo que o surpreendeu. E nesse sentido, o projeto evoluiu. Então, num primeiro momento, ele também queria um spa. E esse spa, nós colocamos nessas imagens, vocês vão ver nas imagens que esse spa está centralizado na piscina. E o projeto evoluiu, o cliente pensou, e a gente trabalhou essa imagem, esse projeto, e alterou a posição do spa para o lado direito. Então essas imagens que vocês estão vendo são imagens que a piscina está azul, foi a primeira apresentação, o primeiro anteprojeto, e depois ele evoluiu para as imagens com a piscina verde. Também mudamos o revestimento, então criamos tons de verde, que foi muito interessante. Nessa segunda proposta, na escolha do anteprojeto, e aí com a aprovação ele já virou um projeto executivo, nós mantivemos a cobertura, fizemos um acesso para a sauna pelo lado esquerdo, então um acesso lateral para a sauna, que acabou com o guarda-corpo. Ele tinha pensado, lá atrás ele tinha pensado num deck que eventualmente tivesse uma porta suspensa para que pudesse acessar. Não era nada disso que ele pediu, mas ele ficou tão surpreso que acabou optando por executar esse projeto. E o projeto ficou fantástico. Nós vamos entrar agora em execução de jardins e áreas verdes. Na execução, a gente vai falar muito, num primeiro momento, quem é o nosso contratante. Esse contratante é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Nós falamos lá atrás que normalmente o paisagista trabalha para residências ou para incorporadoras. Também trabalha para o governo, para o poder público, mas é um pouco mais complicado trabalhar para o poder público. Normalmente são concursos, nem sempre o objeto desses concursos, a área desses concursos é executada, entre uma série de outras questões políticas que faz com que os paisagistas atuem muito mais no mercado incorporador, nas construtoras e junto ao cliente final. Então, primeira coisa, quem é o contratante? O contratante é pessoa física, é pessoa jurídica, ele possui projeto. Nós vamos, em primeiro lugar, ter que vender um projeto, fazer um projeto, elaborar um projeto para essa área, ou ele já tem projeto? Qual é o critério para avaliação dessas propostas? Se ele já tiver projeto, ele vai orçar certamente a mesma coisa com todo mundo, como nós já falamos. Se não, ele não tem critério para avaliação das propostas. Ele vai receber 4 propostas completamente distintas e o critério certamente vai ser preço. E, de novo, nem sempre o menor preço é o melhor projeto. Então a opção é que ele tenha um bom projeto. Nesse projeto ele vai ter especificação de plantas, o porte, tudo o que deve ser feito. E nessa execução, a gente sempre tem que tomar um cuidado, nós paisagistas temos que tomar cuidado com o seguinte: nós temos que ter um contrato assinado que mostre todas as condições da contratação. Olha, é a execução desse projeto de paisagismo, folha tal, anexa, com essas e essas características, nesse valor, com a seguinte condição de pagamento. Então, as obrigações do contratante e as obrigações do contratado. É primordial que a gente tenha um contrato assinado para evitar problema e para que todas as partes fiquem seguras do que vai ser apresentado. Contratado, nós partimos para a execução do jardim propriamente dita. E aí nós vamos para
nós vamos falar sobre escolha dos fornecedores, cuidados no manuseio e transporte das plantas, preparo do solo, drenagem, preparo das covas, enfim, plantio, irrigação, manutenção, executado o projeto, terminado, a compatibilidade com o projeto, se realmente foi executado o que estava sendo previsto e eventualmente fazer alguma adequação. Nós vamos entrar agora em todos esses itens, passo a passo. Na escolha de fornecedores e espécies, o paisagista tem que buscar a espécie que tenha uma condição fitossanitária boa, que ela tenha um torrão já enraizado. Esse torrão está em pote ou não, está enraizado ou não, há quanto tempo está ali, enfim, acabou de ser retirado do solo, tem que ser plantado imediatamente, sim, não, é uma espécie de grande porte, pequeno porte, médio porte. Existe uma série de condições que a gente tem que pensar, mas a escolha do fornecedor é importante, porque você fidelizando com esse fornecedor, ele também já se acostuma com a sua característica, com a sua exigência, com a forma de você pensar, com a forma de você fazer jardins. Então ele já sabe que você quer uma planta assim ou assado. É importante essa fidelização. E também é importante, além da gente buscar essas espécies no SEASA, nos SEASAs, né, de todos os estados, a gente conhecer os viveiros. Quando você conhece um viveiro, você participa, você lembra do que ele tem na produção dele. Então você acaba tendo conhecimento, vendo uma espécie que eventualmente você não veria no SEASA. Isso faz com que o seu projeto fique mais rico. Então, visita a viveiro é muito importante para deixar o seu projeto mais rico, mais bem elaborado. Nessa busca em viveiros, muitas vezes a gente quer uma espécie específica, né? A gente quer algo ímpar, uma espécie escultórica, por exemplo. Vocês estão vendo uma imagem aí de um pândanus. Eu precisava de um pândanus escultórico que tivesse 3, 4 cabeças e eu fui buscar esse pândanus nos viveiros. E fotografei vários pândanos e me utilizei inclusive da própria vendedora, que para eu sentir a escala humana, coloquei ela do lado do pândanus e pedi para ela tirar uma foto dela do lado do pândanus. E ela até levantou o braço, que foi um negócio muito interessante. Mas isso fez com que eu escolhesse esse pândanus. Mais para frente vocês vão ver nas imagens que esse pândanus está colocado numa residência. E se eu não tivesse ido ao viveiro, eu não teria escolhido a espécie exatamente do jeito que eu queria. O manuseio das espécies também é muito importante, porque vamos imaginar o seguinte: você foi e buscou a espécie no SEASA. Então você olha a espécie no box, mas para ela chegar no box, ela já saiu do solo, ela foi envasada ou prepararam lá o torrão com estopa, enfim, e ela está ali no box para você comprar. Mas antes ela passou pela mão de quem retirou ela do solo ou a invasou, colocou no caminhão, do caminhão ele colocou num carrinho, do carrinho foi para o box, do box você vai pegar um outro carrinho, vai levar para o seu transporte, para o seu caminhão. Imagina quantas vezes esse torrão já foi batido no chão, ou no caminhão, ou no carrinho. Essa espécie ela já está sofrendo um estresse. Então, esse cuidado no manuseio é muito importante para que você tenha um jardim bacana, para que essa espécie não pereça, enfim. É um cuidado que normalmente as pessoas não pensam. E o transporte é igualmente. Não dá para você colocar todas as espécies que você eventualmente vai utilizar, uma em cima da outra, quebra um galho, quebra uma folha. As palmeiras, por exemplo, vocês estão vendo nas imagens, elas têm que ter um cuidado muito grande, não pode bater o palmito. Se você bate o palmito, bate o tronco, certamente nós vamos ter problema futuro. Esse palmito vai quebrar com o vento, ele já quebra no caminhão. Quando você planta, está tudo ok. Depois de um mês, 2, bate um vento, esse palmito quebra, você tem que repor a espécie. Então todos esses cuidados a gente tem que tomar no manuseio, no transporte, antes de plantar.
No plantio de espécies arbóreas, por exemplo, espécies adultas, você tem que utilizar de um munque. O munque vai tratar, vai cuidar, vai transportar a árvore através de uma cinta. Essa cinta tem que ser colocada num lugar correto. Então todos esses macetes, digamos assim, você vai aprendendo ao longo do tempo. E você tem que se cercar de pessoas que sabem o que estão fazendo. Até no transporte, até no manuseio da espécie. Uma espécie adulta, por exemplo, se a cinta é colocada no local errado, você pode perder a espécie. E é uma espécie cara, é uma espécie que vai trazer problema para você de reposição e etc. Tudo isso também tem que ser combinado em contrato, com a garantia de espécies que você dá e tudo mais. Eu tenho uma história interessante que é uma história que teve no final das contas teve um belo fim. Um shopping nos contratou para fazer a execução do jardim, do shopping deles em Brasília. Esse jardim era um jardim imenso, com muitas espécies de grande porte, muitas árvores, e ele nos contratou, na verdade, nos 48 do segundo tempo. Então, na reunião de contratação, falei, então ok, tá contratado e tal, perguntaram qual a garantia que eu dava das espécies. E aí eu disse o seguinte, assim, eu não dou garantia nas espécies arbóreas. Ué, por que não? Porque vocês não me deram tempo para eu sangrar essas espécies todas. Então eram praticamente 90, um pouquinho mais, quase 100 espécies arbóreas de grande porte. Sem sangrá-las, certamente a gente ia ter um problema de adaptação dessas espécies, ainda mais em Brasília, que é muito seco. Eu expliquei tudo isso e disse que eu não poderia dar essa garantia nessas espécies arbóreas, porque eu não tinha feito o sangramento. E então a gente certamente teria problema de adaptação. Ah, ok e tal, aceitaram, fui embora. E já comecei a pensar na logística disso tudo, porque era um volume muito grande de terra, tudo isso tinha que chegar em Brasília. E deu umas 3 horas depois, recebi um telefonema no escritório que a contratação estava cancelada. Mas por que a contratação está cancelada? Ou você dá a garantia de 100% das espécies arbóreas, ou a gente vai cancelar a contratação. E era um jardim muito grande, era um contrato muito importante, mas eu de qualquer maneira não me rendi. E expliquei para eles o motivo, mais uma vez, e disse o seguinte, que eu preferia manter o meu nome junto a eles intacto, e a importância do cliente para futuros negócios, do que a gente ter um problema na execução desses negócios nesse exato momento em Brasília. Muito bem, perdi essa contratação. No final das contas, eu acabei executando o paisagismo interno do shopping, foi um prêmio de consolação, mas foi um prêmio de consolação que eu não tive o menor problema na execução, eles ficaram muito satisfeitos com o trabalho e na outra ponta houve uma série de problemas, mas pelo menos eu já não estava mais envolvido. Então nem sempre a gente pode ser ganancioso ou ficar chateado porque perdeu um contrato. Às vezes a perda desse contrato nos traz um benefício muito grande. Esse shopping é meu cliente até hoje. Isso já faz, acredito que uns 8 anos. Ainda nessa questão do manuseio, eu esqueci de mostrar uma imagem para vocês, eu vou voltar um pouquinho. Era uma execução de uma obra em Alphaville, e o cliente tinha uma imagem, uma estátua, que era uma escultura, uma fonte, que ele trouxe da Itália, e que estava no final do terreno, na ponta do terreno, era um terreno de esquina, e estava lá atrás da casa. E ele queria transportar aquela estátua lá para frente da casa. E ele falou, você tem que fazer esse transporte. Eu falei, não, eu não trabalho com esse transporte, eu trabalho com paisagismo. Aí ele brincou comigo, brincou, mas falando sério. Falou assim, ou você transporta ou eu não vou te pagar. Tá bom. Só que era uma peça em mármore, italiano, etc. Eu tive que contratar um seguro para que se houvesse algum problema, problema de danificar a peça, pelo menos o valor, ele estaria coberto. Eu, graças a Deus, não tive problema. Eu fiquei até segurando ali a peça para não cair. Contratamos uma transportadora especializada, contratamos o seguro e deu tudo certo. Então nem sempre o trabalho do paisagismo para
O trabalho do paisagista para no paisagismo. Tem que ir um pouquinho além. A gente tem que ajudar o cliente em um momento ou em outro. Mas essas são as particularidades que acontecem aí ao longo do tempo. Mas também são muito interessantes. Na execução do jardim, no preparo do solo, a gente tem que pensar no fornecimento da terra, no fornecimento do substrato, qual o volume, em logística. Vocês têm algumas imagens aqui de uma execução de um jardim num condomínio, e o condomínio havia uma laje no primeiro andar. Como é que eu ia fazer para que a terra chegasse até lá? Então muitas vezes a gente tem que pensar em contratar equipamentos para facilitar o nosso trabalho, o trabalho de logística. Então esse prédio, por exemplo, que eu tinha que levar a terra, um volume muito grande de terra para o primeiro andar, eu contratei uma esteira, e além de uma bobcat pequenininha para poder jogar essa terra na esteira e essa terra chegar lá em cima. E depois disso, trabalhar com essa terra lá em cima, com carrinhos plataforma, carrinhos de mão, enfim, essa logística a gente tem que pensar até para fazer o nosso orçamento e enviar para o nosso cliente. E ela tem que ser muito bem pensada para que a gente não tenha surpresa nessa execução. Vocês vão ver nas imagens aí agora aquele pândanos que aquela senhora estava com a mão para cima, já colocado, já plantado, e que deu um resultado muito bacana. O cliente adorou a peça em si, super escultórica. Isso é que faz com que o trabalho do paisagista acaba valendo a pena. E muitas vezes a gente tem que fazer também preparo em árvores. Então, por exemplo, no plantio de um pau-ferro adulto, uma coisa que eu faço e que eu aconselho é que a gente tire todas as folhas do pau-ferro. Então o pau-ferro chega no cliente lindo, maravilhoso, todo cheio de folhas. Se você não avisa o cliente que você tem que desfolhar por uma questão de adaptação, imagina a surpresa dele, né? Ele vai falar que você é louco. Então, tudo isso tem que ser muito conversado, tem que ser muito combinado. No plantio de uma palmeira, muitas vezes a gente deixa a palmeira com as folhas fechadas, ou você poda folhas, parte das folhas, tudo por uma questão de adaptação. E tudo isso tem que ser falado, tem que ser conversado, tem que ser mostrado para o cliente antes, para que a gente não tenha uma surpresa e até um desentendimento eventual com esse cliente. Compatibilidade com o projeto. Vocês estão vendo uma imagem que mostra uma esquina, um prédio com uma vegetação baixa, que me parece uns fórmios ali, e com uma outra um pouquinho mais alta. Na execução, vocês vão ver que a espécie um pouquinho mais alta não está alinhada conforme estava na imagem. Isso é um erro de projeto. Isso é um erro de... Aliás, não é um erro de projeto, desculpe. É um erro de execução. Não está compatível com o projeto. Então, numa fiscalização, você ao fiscalizar a execução desse projeto, você repõe essa espécie para o local correto, para que tenha compatibilidade com o projeto. Isso é importante, até para você não ser também cobrado pelo cliente. E muitas vezes você também tem que fazer adequações no projeto. Então já houve um caso que nós plantamos árvores, e essas árvores, como não eram árvores de grande porte, uma árvore com 2 metros, 3 metros, até 4 metros, ela tem um tronco de um DAP menor e uma copa muito pequena. E certamente não é o que o cliente esperava. E naquele momento, que ele olha e fala, pô, mas isso aqui ainda vai demorar para crescer e tal, eventualmente você tem que fazer uma adaptação. Você tem que fazer uma adequação, plantando, por exemplo, umas palmeiras, que é o caso das imagens aí. E agora nós vamos falar um pouquinho de manutenção de jardim. Falamos sobre projeto, falamos sobre execução e vamos falar sobre manutenção. É claro que a manutenção é importante para a existência do jardim, para a conservação desse jardim, para que ele se desenvolva plenamente como nós projetamos, como nós desejamos. Então nós vamos trabalhar nessa manutenção, a manutenção do gramado, a manutenção dos canteiros, as podas, elas têm que ser periódicas, têm que ser oportunas. A gente não pode podar, por exemplo, uma azaleia antes da florada dela, que é no inverno. Nós vamos trabalhar remoção de galhos, folhas secas, vamos trabalhar principalmente controle de pragas, de doenças,
adubação, tudo isso faz parte do escopo da manutenção. E essa manutenção ela também tem que ser dimensionada em função do tamanho e do nível de manutenção que essas espécies vão dar. Então, se você tem muito gramado ou se você tem muitas espécies que requer uma topiaria, você vai levar um tempo maior ou um tempo menor. Mas, basicamente, a gente vai ter que trabalhar nessa manutenção, além da parte técnica toda, uma parte que indo para a parte que não é só glamour, que não é só ver o jardim desenvolvido, trabalhar gente, trabalhar com pessoas, trabalhar o elemento humano, que são os nossos funcionários. A gente tem dentro do escritório, a gente despende muito tempo no elemento humano. Por quê? Porque normalmente esses funcionários eles não têm muito comprometimento, eles não se preocupam com o horário, eles não se preocupam com a hora de chegar, com a hora de sair, eles também não se preocupam com o crescimento profissional deles. Então, por exemplo, no escritório eu tenho 3 níveis de jardineiro: jardineiro pleno, sênior e o jardineiro inicial. Então ele entra primeiro numa etapa, ele vai, à medida que ele vai adquirindo mais experiência, ele vai subindo e depois disso ele parte para supervisor, ele parte para um líder de equipe, enfim. Mas eles não estão muito preocupados. Normalmente eles não têm aquele comprometimento e aquele envolvimento que você desejaria. Então, o tempo que a gente despende cuidando disso, supervisionando e colocando eles um pouco, fazendo com que eles tenham, embora eles tenham cursos, a gente dá palestras também para eles, prepara esses jardineiros, muitos deles não se preocupam com isso. Mas sempre tem um ou outro que faz com que tudo isso vale a pena. Então, problemas com mão de obra certamente você terá, todos os paisagistas têm, mas no final das contas a gente consegue formar uma equipe um pouquinho melhor, com pessoas que estão mais envolvidas, mais comprometidas, para desenvolver um trabalho melhor lá na ponta para o próprio cliente. Eu já tive casos, por exemplo, que eu cheguei num condomínio que nós fazíamos manutenção e o gerente predial falou assim: escuta, o seu funcionário, ele é empresário? Eu falei: empresário? Por quê? Não, ele é jardineiro. Não, ele é empresário. Eu falei: não, ele é jardineiro, não estou entendendo. Por que você está falando isso? Eu falei: porque ele não sai do telefone. Eu acho que ele é empresário, porque ele está sempre fazendo algum negócio. Então, assim, a gente acaba ouvindo histórias, ouvindo pontos, reclamações do cliente que não precisava. Então, em vez do cara estar trabalhando o tempo todo, ele está no telefone o tempo todo, né? Aquela posição clássica do funcionário, ele tá rastelando, ele rastela, depois ele apoia no rastelo. No momento que ele apoia, é o momento que o cliente vê ele apoiado e vai dizer justamente o quê? Olha, ele está sempre apoiado no rastelo, ele está cansado. Mas, de qualquer forma, eles dão um pouco de trabalho, mas também nos dão muito prazer. Quando a gente tem o jardim pronto, o jardim elaborado, o jardim entregue para o cliente e o cliente se surpreende com o resultado, esse é o prazer que a gente quer, que a gente deseja e que a gente espera e que nos nutre para continuar e para fazer coisas ainda melhores, ainda mais bonitas para os nossos clientes. Eu vou mostrar alguns cases para vocês, para mostrar basicamente a atuação do paisagista, né? Tem um case que foi nós fomos convidados para participar da Casa Cor em Mato Grosso, em Cuiabá, em 2010. E fomos até lá para conhecer a área, para ver qual era a que a gente tinha para trabalhar. E quando chegou, eu me deparei com essa pilha de tijolos e simplesmente uma área que só existia terra, não existia absolutamente mais nada, não tinha nem que ir até lá, porque eu só havia um solo absolutamente seco para a gente trabalhar, e era uma praça de 850 metros, que era o centro da Casa Cor, onde iriam acontecer todas as festas, onde todas as pessoas passariam, onde teriam os restaurantes em volta, uma área muito bacana, mas um desafio também, porque era numa época de muita seca,
Cuiabá é muito quente, então a gente tinha que trabalhar com espécies que se adaptassem a esse ambiente. Mas foi muito legal. Então nós trabalhamos um projeto, o tema dessa Casa Cor era o aniversário de Brasília, então trabalhamos um projeto que tem aquela questão do plano piloto, né, da asa do avião, e foi muito bacana. Vocês estão vendo a imagem aí da perspectiva e as imagens também da obra executada. Foi uma obra que deu bastante trabalho, mas também nos trouxe uma premiação. Fomos premiados como o melhor projeto de paisagismo da Casa Cor Cuiabá de 2010. E isso foi muito bacana, foi muito surpreendente, foi um trabalho que foi feito com muito carinho e muito nos honrou. Esse é um outro projeto que nós gostamos muito também. É uma casa em Ilhabela, que o proprietário comprou o terreno vizinho e queria ampliar a área de piscina dele. Vocês estão vendo nas fotos que a piscina, além da piscina, só existia uma cerca viva apoiada numa parede de eucaliptos. E com a ampliação, o cliente desejava um espaço gourmet, uma churrasqueira, uma área maior para receber as pessoas de lazer, enfim. E a gente trabalhou essa área e construiu essa cobertura que possui, além do espaço gourmet, um lounge, além do lounge, um spa. Nós estamos numa área de encosta, junto ao mar. A gente trabalhou um fechamento com um guarda-corpo, na verdade, além do guarda-corpo também um banco. Então ficou uma área muito agradável, ampliou demais a área de deck, a área de solarium e a área de lazer da família. Além dessa área, nós criamos na parte de baixo uma sauna, uma academia e criamos também um acesso para o mar, que é uma área, é uma circulação toda feita em eucaliptos, em madeira. No meio do caminho nós criamos um mirante, esse mirante agora, essa execução já faz alguns anos, agora está servindo inclusive de casa de boneca, de casa do Tarzan, para os netos desse cliente, foi muito bacana. E esse acesso para o mar, como era uma área muito grande, a gente criou alguns patamares. Então nós criamos umas paradas, um espaço para banco, um pergolado, e o acesso propriamente dito a gente fez uma ponte, que é uma ponte suspensa que dá acesso às pedras e dá acesso ao mar. E como exemplificação também do trabalho de um paisagista, não por acaso nós estamos na Casa Cor. Essa área que vocês estão vendo nas imagens é uma praça também, a Praça Casa Cor. Aqui nós temos 320 metros quadrados, que optamos por criar uma área de estar, além de uma área para contemplação, para que as pessoas possam usufruir do jardim. Então, nós criamos 3 ambientes. Um dos ambientes é esse que eu estou agora, e vocês vão ver outros 2 ambientes que são pergolados. Um deles é um pergolado, o outro é uma casinha. A gente lançou mão também de fazer uma circulação generosa para que as pessoas pudessem caminhar por aqui. Enfim, um resultado muito bacana que nós conseguimos atingir o nosso objetivo à medida que a gente vê os usuários de Casa Cor utilizando nossos espaços, sentados, deitados. Existe aqui uma área ali que é uma área de um lazer completo, com almofadas, muito bacana, que vocês podem conferir. E um projeto que esse é o que, vamos dizer, se alguém me perguntar qual é o projeto que você fez que você mais gosta, eu digo que o projeto que eu mais gosto certamente será o próximo. Mas um que eu já fiz e que eu me surpreendi com o resultado foi um projeto para um festival internacional de jardins que nós participamos em Portugal. Esse projeto, o festival nos trazia um tema, o tema era Água no Jardim.
E existia uma área, você escolhia uma área, a nossa área tinha aproximadamente uns 200 metros, e através do tema você teria que compor um projeto de paisagismo, mas existia também uma outra limitação, que era a verba. Nós tínhamos 10 mil euros para executar esse jardim em Portugal, numa cidade chamada Ponte de Lima, com o tema A Água no Jardim. Começamos a trabalhar o tema, começamos a trabalhar o projeto, e a primeira coisa que nós pensamos, já que o tema era água no jardim, é colocar um espelho d'água, uma fonte, uma cascata, claro, colocar a água no jardim. Mas nós estávamos numa época de muita seca, de muita conscientização sobre a importância da água na vida das pessoas, sobre não desperdiçar a água, não só aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas como também no mundo todo. E optamos por trabalhar, não o óbvio, que seria colocar a água no jardim, mas sim trabalhar a imagem da água, mas sem executar o jardim, sem utilizar uma gota de água no jardim. Então trabalhamos a água de uma forma lúdica, fizemos a imagem de uma molécula, lembrando da aulinha do passado, da H2O, uma molécula de água, emoldurada num pórtico, para mostrar a importância da água na vida das pessoas. E todo o espaço continha outras moléculas, todas azuis, para que desse um ar lúdico, para que as pessoas pudessem visitar, pudessem brincar, que o jardim pudesse chamar as pessoas para se conscientizarem para a importância da água, mas de uma forma lúdica. E deu um resultado muito bacana, que é esse que vocês estão vendo aí. E no momento que a gente consegue perceber que as crianças estão brincando no nosso jardim, nós atingimos o nosso objetivo, que era ter um jardim com mais arte, de uma forma artística e lúdica, mostrar a importância da água. Esse foi um projeto muito bacana, que nos trouxe muito prazer em executar. Então nós falamos um pouco sobre projeto, sobre como apresentar projeto, como ele é apresentado, como ele é feito, sobre a execução desses projetos, sobre a manutenção, e mostrei alguns cases para vocês, mas eu queria deixar uma outra mensagem para vocês. Nós temos como missão trazer a natureza para perto das pessoas, e não só trazer a natureza, nós temos a responsabilidade social no nosso trabalho. E além de social, uma responsabilidade profissional. Nós temos que trazer a técnica, a nossa sopa de letrinhas, né? Eu tinha um professor que falava muito isso, eu gosto muito desse termo, sopa de letrinhas. Isso a gente adquire com o tempo, com estudo, com informação, enfim, é a base que você tem para propor um bom projeto. Então essa sopa de letrinhas, essa experiência que você adquire ao longo do tempo, te traz uma responsabilidade profissional, e nós temos inclusive a responsabilidade social em cada jardim que a gente executa, seja ele um pequeno jardim, uma varanda, um parque, uma praça. E além dessa responsabilidade social e profissional, a gente tem que colocar uma coisa que eu tenho certeza que todos nós temos: o talento, o nosso talento à prova. Não buscar coisas óbvias, não buscar modismo, mas sim buscar um projeto inédito, trazer coisas novas e fazer com que tudo isso vale a pena.